No programa Aqui é Meu Lar, da Rádio Miriam Caravaggio, neste sábado, em que nós estamos contando a história da migração italiana, 150 anos da migração italiana, nós vamos conversar com Dino Dorigon, de 96 anos, completando, e que tem uma história muito significativa, 96 anos dentro de 150 anos, quer dizer, é muito mais da metade. Nós vamos saber da história, como é que a sua família chegou aqui no Brasil. Seu Dino, prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam. Sim, o prazer é todo meu. É um prazer também conhecer o José Teodoro. O José Teodoro da rádio, como escuta, eu só conhecia ele pela rádio, escutando. Então, na última excursão que eu fui para a Itália, eu disse, eu só vou junto se uma das cuidadoras que vão juntos na excursão, que eu quero ir até lá onde que veio a minha família do Origon da Itália. Então aí concordaram. Aí nós pegamos um dia, eu e a Salete, que era uma das cuidadoras, que era do Círculo Cultural Italiano, ela foi junto, nós fomos. Só que o problema que nós tivemos foi o seguinte, que nós fomos na hora do meio-dia, e lá, das 12 horas até as 2 da tarde, fecha tudo. Fecha tudo. Então foi um pouco difícil. Aí fomos lá na paróquia para falar com o padre, eu ia deixar um livro meu lá, estava trancada. Passamos na igreja trancada. Só que no lado, assim, na igreja, pendurado, tem umas fotos, que lá tinha os nomes da Itália é Dorigon. Dorigon. E quando vieram para cá, não sei o que, passaram Dorigon. Então lá, no lado da porta assim, da igreja, tinha vários nomes que faleceram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, tinha vários nomes de Dorigon que faleceram nas guerras. E eu aqui tenho tudo gravado, que fui lá, e nós somos mais adiante, Morgano, que já fica quase divisa com a França, em Morgano, lá que tinha quantidade de Dorigon. Lá era um Dorigon, e tinha uma quantidade lá. Então os meus tartaravós, acho que eram, que vieram de lá, e os meus bisavós vieram com mais familiares para o Brasil e trouxeram junto o meu avô, que tinha um ano quando chegou aqui no Brasil. Ele chegou com 1 ano, eu me admiro porque depois, quando eu li, que já a família lá na linha 47, e lá na Janssen, eu já era eu e a minha irmã Lides, em memória, nós íamos lá ficar uns 15 dias, cada família lá dos Dorigon, dos Lodi, da parte da mãe. Nós ficamos lá e o meu avô ele fez um casarão tão enorme de madeira, com 2 andares, e tinha um salão enorme para festas. Eu tinha um tio que era gaiteiro. Lá, até eu tive a ocasião de ir lá uma vez que tinha um casamento, ficamos lá, eu tocava o gaita, e dançava, e fiz a festa e tudo. Ele tinha esse baita pavilhão, e aí o meu avô teve, por parte do meu pai, tiveram 14 filhos, 7 homens e 7 mulheres. E depois eu lembro muito bem que um dia eu fui lá visitar, então aí disseram, não, tem que visitar, era minha bisavó, que ela gosta de... Naquele tempo você comprava no mercado bolinhas de açúcar, já pronta, uma latinha com aquelas bolinhas, ela adorava. Eu fui lá, conheci a minha bisavó, me falaram que ela tinha 96 anos, a minha idade de agora. Ela estava toda vestida de preto, com lenço preto amarrado,
Eu dei aquela e ela não falou nada. Eu dei aquela caixinha, eu e a Lides demos a caixinha, ela abriu, ela começou a ficar contente. E depois não soube mais nada dela quando ela faleceu. E seu Dino, o senhor, lá na Itália, qual a região da Itália que os Dorigon vieram? Em Morgano. Morgano é a mais longe que fica perto da divisa com a França. Então é difícil, porque eu enxergo pouco. Então eu atirei, por exemplo, aqui esse era lá na Itália Dorigon, mas aqui tinha um Dorigon Vitório. Os falecidos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E os Dorigon, quando vieram para cá, eles vieram qual região de Farroupilha? Bom, aqui os Dorigon vieram... Bom, lá da Jansen, porque depois o meu avô tinha vários irmãos, meu avô, não, meu bisavô. Tinha vários por lá que se espalharam pelo estado. E eu não sei explicar. Agora, dos nossos Dorigon mesmo, do meu avô, aí foram para Bento Gonçalves, Veranópolis, Farroupilha, foram a Porto Alegre. E mais ou menos assim, depois se espalharam por outra... E o senhor nasceu aonde? Como? O senhor nasceu aonde? Eu nasci aqui em Farroupilha. Mas na cidade ou lá no interior? Numa casinha atrás da igreja da fábrica de altares. Eu e minha irmã nascemos lá. Mas com 1 ano, meu pai fez uma casa bem no lado do Monsenhor Tiago Bombardelli, nós éramos vizinhos do Monsenhor, que aí eu fui sacristão lá da igreja muitos e muitos anos. Aí é outra coisa sobre a igreja que eu teria. Então, os Dorigon mesmo, lá de Morgano, que tem uma quantidade enorme. Então, os meus bisavós, não sei quantos vieram, mas o meu avô depois eram vários irmãos. E o senhor então nasceu aqui, ali, e viveu o tempo todo ali? Sim, eu nasci aqui em Farroupilha, eu morei no lado da igreja matriz, no lado da casa do Monsenhor, uma casa que eu morava no sótão dessa casa. Olha, essa aqui é uma foto que lá na Itália eu fui falar com uma família, porque estava tudo fechado, a igreja, tudo. Esse aqui, eu sou Dorigon, a minha camiseta estava escrito Dorigon, e ele tem a camiseta escrito Dorigon, só que não aparece. Sim. Então, esse aqui é Dorigon, que mora lá perto da igreja que estava fechada. É Dorigon, não sei se está filmando. Sim. Aqui é de Quinto de Treviso, a igreja de Quinto de Treviso. Quantos filhos o senhor tem? Bem, meu avô teve 14, meu pai teve 5. Então só faleceu a irmã mais idosa. E eu tenho agora a mais nova, que é quase filha de criação minha. Ela está bem doente no hospital. Somos 2 irmãos e 3 irmãs, e uma faleceu, e a outra está bem mal. Então fomos em 5. E filhos, eu tive 2 filhos e uma filha. A minha filha ficou aqui com a loja Dorigon, que a minha esposa trabalhou muitos anos, a Luísa, na loja que nós tivemos lá no centro, uma lojinha. Começamos com uma lojinha pequena, e depois nós fizemos uma bem maior, e depois fizemos outra. Que estamos aqui, nessa loja atual, que é a Marlene, a gerente,
cuidadora de tudo aqui. Aqui ela segue a família Dorigon. E o senhor casou com o nome da sua esposa? Com a minha esposa, Dona Aloísia, ela morava na Feliz, quer dizer, seria num povoado um pouco retirado. Era família Miller. Miller. Até porque eu sou da religião católica, até a gente começou a se encontrar nos bailes, eu fiquei, mas eu não sei, eu acho que são protestantes e tal. Mas fui me informar, quando eu fui lá, eu soube que naquela região lá são todos católicos. Aí eu fiquei já contente. Aí eu comecei a namorar. É verdade, eu casei com 30 anos e ela com 25. A gente demorou um pouco. Mas assim mesmo, casei com 30 anos, nós ficamos 64 anos juntos. Nós festejamos 50 anos de casado, uma festa grande, depois festejamos 60 anos de casados e agora, há uns 2 anos e pouco, ela faleceu. E filhos, eu tive 2, mulheres só a Marlene, que é a que está aqui, e tem o Henrique, que vai lá em casa com nós, e o André, o mais novo, infelizmente, há uns 2 anos e pouco, ele faleceu. O André teve uma filha, que é a minha neta, a Vivian, então neta só tenho uma. Então, para a gente encerrar, assim, a chegada da sua família vem de Treviso, lá de Morgano, chega aqui na linha Jacinto, com a linha 47, por ali. Morgano, Treviso. Eu tinha... mas aí mais e seu pai ele veio para a cidade e trabalhava com o que, seu pai? Meu pai é o seguinte, ele foi no quartel, saiu do quartel e foi em Santo Ângelo, ficou 2 anos lá no quartel. Ele gostou tanto, porque lá ele fez, acho que ele fez curso primário, secundário, os primeiros que ele não tinha estudo, estudou bem, ele gostou tanto de lá, que ele, depois dos 2 anos, ele tirava foto com a farda, até depois ele botou uma foto com a farda em cima do bidê, quando na casa que depois que ele casou. Aí ele saiu de lá, foi a Porto Alegre, trabalhou um pouco em Porto Alegre, eu acho que foi em imóveis que ele trabalhou. Porque depois ele veio para Farroupilha, não sei como ele foi direto na fábrica de altares, trabalhar lá com o seu Alexandre Bartelli e os filhos. Ele trabalhou lá quase 50 anos. Aí quando eu tinha 14 anos, como eu não tive condições de continuar a estudar, eu tive que ir lá na fábrica e comecei a trabalhar lá também. Lá eu ajudava meu pai para vários lugares. Trabalhei na parte de ilustração de móveis, depois eu aprendi a fazer os entalhes, trabalhei fazendo entalhes até... Trabalhamos 20 anos lá no Bartelli. Aí depois eu casei, eu comecei a trabalhar no porão da casa, fazer reforma e tal, aí comecei com os sofados. Muito bem. Então aqui está mais uma história que a Rádio Miriam conta nesse sábado, seu Dino Dorigon. E a história segue agora na sequência com o colega Leandro Adamati.
domingo, avós, pais, mães, filhos e irmãos. Vem, 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 pode chegar. Você é de casa, é só entrar. Super Apollo, é sempre um prazer te encontrar. Super Apollo, há 55 anos, aqui você é de casa. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Explorar, crescer e conquistar. Na UX, essa é a jornada de um protagonista. O aprendizado se constrói com escolhas, e são elas que colocam você no centro da sua história. Dê o primeiro passo para explorar novos horizontes. Transforme cada descoberta em aprendizado. Cresça a cada novo desafio. Seu futuro não espera. Conquiste-o agora. Seja o protagonista da sua trajetória. Vestibular 2025. Explore, cresça e conquiste. UX.
Programa Aqui é Meu Lar, da TV Serra, da Rádio Miriam Caravaggio. No dia de hoje, a gente tem a oportunidade de conversar com o senhor Dino José Dorigon, uma personalidade muito querida aqui na comunidade de Farroupilha, alguém que trabalhou muito na nossa comunidade, que empreendeu, que zelou, que cuidou da família, alguém que também sempre esteve muito ativo na comunidade. Dentro desta temática dos 150 anos da imigração italiana, nós não podemos deixar de conversar com o senhor Dino José Dorigon. Mas eu queria, seu Dino, antes de mais nada, agradecendo também pela atenção que o senhor nos dá e pela oportunidade de conversar com o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu empreendimento, a indústria de estofados Dorigon, como ela surgiu. A sua saudosa esposa também colaborou muito naquele momento. Me conta um pouquinho dessa história também, como é que o senhor empreendeu aqui em Farroupilha. Bom, dos estofados, é o seguinte, quando eu era jovem, comecei a trabalhar na fábrica de altares do Alexandre Bartelli, dos filhos Teodósio, Pio e Ângelo. Trabalhei vários anos fazendo entalhes. O seu Alexandre me chamou, ele disse, experimenta fazer aqui para ver se você consegue fazer. Porque aí ficaram só o Pio e o Teodósio fazendo, e eles não davam conta de fazer os entalhes. Então o seu Alexandre me disse, começa, faz assim, assim. Tá, então tinha mais ou menos 50 tipos de formões, desses formões. Mas só que eles faziam o seguinte, vinha, por exemplo, um entalhe de 1 metro de comprimento, de 1 metro, eu pegava um formão, eu fazia toda aquela lista com aquele formão. Depois pegava outro formão, fazia toda a parte. E eu fazia, então, bem mais rápido do que os outros que faziam. O formão é uma ferramenta usada para esculpir, é isso? Sim, os formões de vários tipos, mais ou menos tinham 50 formões e faziam diferente. E eu fazia toda ali, eu fazia mais ou menos quase... Tinha o Pio e o Teodósio que faziam, depois eu dava conta, eu sozinho fazer. E o seu Alexandre, que estava adoentado, ele vinha todas as manhãs lá na fábrica da Marmolhada, ele olhava assim nas esculturas feitas e dizia, quem é que fez isso aí? Eu dizia, eu, mas tu trabalha fora de hora também, só nas 8 horas. Ele ficava admirado a rapidez que fazia. Era muito difícil para fazer? Olha, eu peguei muito fácil, ele me ensinou e logo fui fazendo lá, que eu via o Teodósio Pio fazendo ainda, eu aprendi logo, os primeiros que eu fiz já saíram bons. Certo. Bom, já que a gente está falando sobre esse trabalho também de esculpir, o senhor teve uma participação muito grande ajudando a fazer, em outras palavras, o altar da Igreja Matriz de Farroupilha. Sim. Então, aí como o Pio e o Teodósio deixaram de fazer esculturas, eles faziam as partes principais do altar mor da Igreja Matriz. E mais ou menos do altar mor, o maior lá da Igreja Central, eu fiz mais ou menos entalhes, mais ou menos eu fiz 70% dos entalhes lá feitos, foi feito por mim. Só depois tinha o pessoal que passava, tinha que lixar, passar o verniz, passar o dourado e tal. São vários funcionários que faziam. Mas a minha parte, eu trabalhei, por exemplo, na Igreja Matriz, nossa aqui da Igreja Matriz, tudo que for de madeira foi feito na fábrica de altares, que nós fizemos lá. Eu sei que o primeiro foi feita a porta de entrada, a primeira coisa. E o resto era tudo coisas da igrejinha velha. E depois foram fazendo o Monsenhor Tiago Bombardelli, que ficou 42 anos como vigário. Eu era vizinho, e meus pais, a gente morava vizinho. E aí ele me convidou para ser sacristão. Desde cedo eu fiquei muitos anos sacristão lá na igreja.
Aí depois, então, bom, enquanto eu trabalhava no Bartelli, tem lá os bancos também, aquelas partes entalhadas, vinha lá para mim já cortada, já riscada, e eu fazia o entalhe. Eu fiz toda aquela parte dos entalhes dos bancos, eu fiz. Eu calculava no relógio 2 horas cada um, e dava exatamente as 2 horas. Eu só saía do banco de trabalho para ir tomar uma água ou até o banheiro. Mas eu fazia exatamente peça por peça com o mesmo tempo. Com o mesmo tempo. Bom, então cerca de 70% do altar mor, do altar principal da Igreja Matriz de Farroupilha, aqueles detalhes esculpidos passaram pelas suas mãos? Pelas minhas mãos. Porque os altares que nós fazíamos lá no Bartelli sempre eram feitos em madeira de cedro. Porque o cedro, que se não tem aquelas partes brancas, ele dura anos. Por exemplo, esse altar mor aqui já está aqui há, eu creio, há 50 anos, a mais ou menos. completou 90 anos, não foi no início, né? Então, esse altar foi feito todo com madeira de cedro avermelhada, as partes brancas foi tirado fora, e pode ir lá ver, a madeira está ainda perfeitamente igual. O italiano diz, é cerno, né? É cedro. É uma madeira firme, né? Firme, o cedro, era firme. Sim. Era muito difícil para fazer aquelas esculturas, esculpir aquilo, tinha que ser no detalhe, né? Tinha que ser no detalhe. Mas para mim não foi, engraçado que não foi difícil. A primeira peça que o seu Alexandre me deu lá para fazer, ele botou uma outra pronta no lado para mim fazer, e eu fiz ela, já a primeira já saiu igual. Saiu perfeita. Perfeita, a primeira. Aprendi logo, eu tinha facilidade em aprender. Sim. E depois, como é que o senhor cria também a indústria de estofados do Origon, que é uma das mais antigas do estado, né? Sim. Bom, a Estofados foi a primeira fábrica de estofados registrada em Porto Alegre, não sei o local. Na Junta Comercial. Junta Comercial, a primeira fábrica de estofados do Rio Grande do Sul. Porque quando eu trabalhava lá no Bartelli, os estofados vinham todos de São Paulo. Não tinha fábrica nem Santa Porto Catarina Alegre, e Paraná. Nada. E só tinha umas fabriquetas que chamavam de judeus, uma em Caxias, pequenininha, faziam tudo bem, uma coisa simples, e uma em Canoas. E fui ver lá, mas eu achei que era muito mal feito. Aí eu fazia o seguinte, tinha em Caxias algumas lojas que tinham expostos os estofados que vinham de São Paulo. Eu ia na vitrine com um caderno, umas folhas em branco, e eu desenhava o sofá, eu já calculava as medidas, e eu fazia o primeiro protótipo, já ficava certo. Mas o início mesmo foi o seguinte, quando meus pais também trabalhavam no Bartelli, meus pais comemoraram 25 anos de casados, o Teodósio veio lá em cima, nos depósitos dos estofados, e disse, te escolhe um conjunto aqui, que eu vou dar para teus pais que estou com 25 anos de casados. Ah, não tem dúvida, eu escolhi o mais bonito, um de 2 lugares, é um veludo alto relevo, coisa mais linda. E o Teodósio disse, tudo bem, e mandou lá na casa do meu pai. E eu comecei a fazer reformas de algum vizinho ali. Eu comecei a fazer e fui aprendendo. E depois, com os desenhos que já pegava de Caxias, eu fiz o primeiro estofado para minha casa, 3 em 2 lugares. A minha irmã quis um igual também eu fiz. Depois tem a Marlene Fetinho, seu Itacir, também me pediram o sofá curvo, que eles ainda têm até hoje, aquele sofá, feito há mais de 50 anos. E assim vai.
E aí eu comecei a fabricar os estofados. Tinha um modelo, sofá-cama, aí eu pedi para a Nozac de São Paulo me mandaram um desenho e o molde para fazer o sofá-cama. E o senhor fez na indústria? Sim, aí eu fiz, me mandaram o modelo do molejamento e tal, e depois eu peguei e eu fiz o sofá e ficou bom. Depois se fez coisas mais simples. E os estofados, então, foi que eu comecei a fazer para os vizinhos. Para os vizinhos começaram a me fazer pedidos. Aí o Adelino Colombo, que tinha loja, ele veio lá e disse, eu quero que tu me faça um modelo para a nossa loja. Aí eu fiz um modelo que ele achou que estava bom, em 2 lugares. Aí ele pedia em série, pedia 100 conjunto, pedia 200, e aí eu comecei a pegar mais funcionários na fábrica, a fábrica aumentou, nós chegamos a ter 130 funcionários. E eu fazia toda a modelagem, eu entrava lá na fábrica, eu saía de casa 15 para 6, para chegar às 6 horas na fábrica, que o guarda já estava lá, mas aí eu começava a trabalhar às 7, e eu passava toda a fábrica para distribuir o serviço para todos os funcionários. E eu conhecia os funcionários um por um. Eu passava lá dentro, na fábrica, eu conversava com todos. Para mim, eram todos amigos, não funcionários, mas funcionários amigos. Com certeza. Por exemplo, esse sofá onde nós estamos aqui na Dorigon Móveis e Decorações, claro, não foi o senhor que fez, mas o senhor fazia um estofado desse tranquilo, né? Sim, sim. Olha, os modelos mudaram muito, porque os meus eram mais aqueles tipo naturais. Sim. E agora esses modernos mudaram muito, que inclusive eles são confortáveis, mas pelas modelagens de hoje eu não gostei muito. O senhor prefere os que o senhor fazia, então, sim. Né? E na casa que nós estamos morando agora, nós levamos estofados, todos da Dorigon, ainda estão lá perfeitos, não tem nenhum que não foi feito pela Dorigon. Lá em casa só tem estofados fabricados na fábrica Dorigon que nós fabricamos. Qual é que é o segredo para fazer, na sua época, como é que era o segredo para fazer um estofado? Porque parece simples, mas não é simples, né? Ou é simples? Se torna simples, sim, se torna. Os primeiros era muito difícil, porque a gente vinha as molas, tinha que estar amarrando uma por uma as molas, depois tinha que, a crina, a gente precisava, tinha em fardo, tinha que desenrolar, o algodão vinha em metro quadrado, vinha já, tinha que desfiar tudo com a mão, e o plástico muito duro, tinha que ir no sol para espichar, para grampear, a gente botava as taxinhas na boca, era tudo com taxinha. E depois veio os grampeadores, era com grampeadores, e os plásticos vieram mais macios e tal, depois era bem mais fácil para fazer. Certo. E a dona Aloísia, ela entra onde nessa sua caminhada? Ela sempre foi parceira? Sim, sempre foi parceira. Inclusive, quando nós éramos noivos ainda, para fazer as molas, meu pai me ajudou a fazer uma maquininha para enrolar o arame, e a Luísa ia lá na Gerdau, em Porto Alegre, comprar arame de aço enrolado, e me mandava por ônibus. E aí eu fazia as próprias molas, com aquele modelo lá, na maquininha que meu pai me ajudou a fazer, porque meu pai trabalhava muito com torneados. Sim. E lá no Bartelli, meu pai era o capataz. Eu me admiro também o Alexandre e o Teodoro do Pio, davam para ele um desenho só na planta reta.
E meu pai fazia tudo já em proporção nas medidas, profundidade, largura, altura, tudo meu pai que fazia, era o capataz, e ele distribuía o serviço para os demais funcionários. Certo. Bom, como é que o senhor viu a cidade de Farroupilha crescer também? Porque hoje Farroupilha é uma cidade grande, né? Mas o senhor tem memórias, que memórias o senhor tem da cidade de Farroupilha, seu Dino? Olha, isso me recorda muito. Olha, meus pais vieram da colônia recém-casados. Em princípio, eles ficaram uns 2 anos morando numa casinha pequena atrás da fábrica do Bartelli. Inclusive a Lides, minha irmã, em memória, e eu nascemos lá. Mas quando nós tínhamos 1 ano e a minha irmã Lides 2, nós moramos numa casa que eu tenho a foto em frente, bem no lado da casa do Monsenhor. E de lá, daquela janela da casa, eu via, olhava lá, eles abrindo toda a rua, que era um estreitozinho, e vinha lá cavocar a terra que precisava das ruas. Bom, aí da igreja, então, uma coisa mais longa, porque tinha o Carlos Majone, que era uma pessoa já um pouco no interior, mas ele tinha caretas que iam lá com a careta puxada a bois e levava os homens com picareta e pás para carregar a terra para levar embora. Porque tinha para ir lá para fazer a parte da igreja. Porque se eu continuar, eu via desde o início da construção da igreja até o final. O senhor testemunhou a construção da igreja matriz? Sim. Da primeira pedra até ser inaugurada? Sim. Bom, você me perguntou como é que eu via a cidade lá. Quando eu era jovem, nós tínhamos amigos, gente gurizada, a gente ia por tudo aí. Mas era uma vila tão pequena que o meu certidão é nascido em Nova Vicença, 2º distrito de Caxias do Sul. E Caxias tinha mais ou menos 50 mil habitantes. E aí Farroupilha era uma vila tão pequena que nós conhecíamos todas as pessoas. Todas, uma por uma, a gente conhecia todos. Todos. E a meio-dia chegava o trem de passageiros que vinha de Porto Alegre para Caxias. Ele parava no desvio Risto para botar lenha e água, porque os trem ainda era a lenha, carvão. Eles paravam aqui em Farroupilha, nós íamos lá, nós amigos, nós íamos lá ver quem desembarcava. A gente sabia se era de Farroupilha ou fora, porque os de Farroupilha a gente conhecia todos. Quantas pessoas tinha em Farroupilha naquela época aproximadamente? Se Caxias do Sul tinha 50 mil habitantes, aqui era a colônia de Nova Vicença, é isso? Porque eu tenho um mapa lá que eu fiz no meu livro. Seu Dino, quantas pessoas mais ou menos, o senhor disse que Caxias do Sul tinha em torno de 50 mil habitantes, aqui em Farroupilha o que tinha? Que na verdade era a colônia de Nova Vicença, né? O senhor lembra mais ou menos quantas pessoas moravam aqui? Na vila não posso dizer, mas no município eu sei que nós temos um mapa que tinha 12.500. 12.500, sim. Mas lá na vila, quando eu morava, tinha bem menos. E meu pai também, ele era muito assim, se dava com todos lá. Sim. Meu pai também. E a gente ia lá no trem para ver se chegava uma pessoa que não era de Farroupilha. E só tinha uma pessoa de cor lá, que era preto. Então ele morava no lado do cemitério, tinha meia quadra, ele era uma pessoa muito querida. Ele era preto e a mulher italiana. Aí tiveram vários filhos e uma filha. Engraçado, saíram todos pretos. E nós ficamos amigos, nós íamos lá brincar com eles.
Olha só que legal. Bom, o senhor tem mais de 90 anos. O senhor Dino brincou comigo, ele disse que até os 90 ele conta, dos 90 para diante o senhor não conta mais a idade. Mas o senhor é um pouco mais velho do que o município de Farroupilha, né? O senhor viu? Não, eu tenho 96 anos, em janeiro eu completo 97. Eu faço questão de dizer, porque uma vida bem vivida se torna longa. É isso o segredo. E a emancipação de Farroupilha? Bom, a emancipação é o seguinte, como eu morava bem no lado da casa do Monsenhor, eu tinha quase 90 anos no município. Isso, o município fará 91 anos. Eu tinha uns 5, 6 anos, eu ia lá pertinho escutar, e lá na escadaria da igreja tinha todos os convidados, tinha os políticos e tal. E aí quem ia assumir a prefeitura era o doutor Armando Antonello. Certo. Que ele era nomeado pelo interventor, que era o interventor do Estado. Eram nomeados pelo interventor, os primeiros prefeitos. Então eu estava lá no lado, e aí eu vi os que falaram e tal, depois eu vi o doutor Armando Antonello falar como sendo o primeiro prefeito de Farroupilha nomeado. E depois os que se sucederam também eram nomeados pelo interventor. Eu acompanhei toda a política de todos os prefeitos, até hoje. O senhor acompanhou de ponta a ponta? Ponta. Aquele tempo lá, para votar, só tinha que ser com 18 anos. O dia que eu completei 18 anos foi fazer o título de eleitor. E depois, daí em diante, as eleições que tiveram, eu votei em todas elas, não faltei uma eleição, votei até hoje em todas as eleições. O senhor lembra como é que foi a festa da criação do município de Farroupilha? Ah, bom, depois da festa eu não sei, porque aí depois fizeram o jantar, alguma coisa, o almoço. Aí eu não participei, porque eu era criança, sim, né? Sim, sim. E aí era tudo pessoas adultas. E naquele tempo tinha o Atílio Tedesco também, várias pessoas que usavam terno branco naquele tempo lá. O Atílio Tedesco era uma pessoa muito conhecida da cidade. Bastante conhecida na cidade. Sim. Certo. Bom, eu posso dizer que eu cresci junto com Farroupilha. Farroupilha e eu crescemos juntos. Crescemos juntos. Hoje o senhor está em Farroupilha, sempre foi de Farroupilha, o município tem mais de 90 anos. O senhor ama Farroupilha? O senhor gosta de Farroupilha? Gosto. Por quê? Não, é porque eu me criei aqui. Olha, a amizade que eu fiz foi toda aqui. Até meus amigos que eu tenho hoje são todos de Farroupilha. Porque eu participo lá da União e Sabedoria, da maçonaria, eu passei lá, então lá dentro, para mim, a gente se chama irmãos, para mim são irmãos e amigos, irmãos e amigos. Certo. E o que o senhor já viu Farroupilha ter tantas conquistas, ter tanto crescimento, ter tanto desenvolvimento? Talvez teria alguma coisa que o senhor gostaria que acontecesse em Farroupilha que o senhor ainda não viu? Ou o senhor acha que tudo que podia acontecer quase aconteceu? Porque agora a Farroupilha está indo muito bem, estão expandindo, vem novas indústrias. Só que agora, como eu tinha um problema de visão também, então eu escuto mais pela rádio, eu escuto a Rádio Espaço e a Rádio Miriam de Caravaggio, as duas que eu escuto. Então aí por aí eu pego as notícias, eu vejo, por exemplo, o que o Fabiano fez como prefeito, como agora o prefeito atual, estão fazendo sempre mais coisas, fazendo mais e vem outras indústrias também. Só que agora eu tenho mais dificuldade em acompanhar. Certo. Eu acompanho só pela TV, A TV é assim, na TV eu pego os noticiosos aqui da região,
lá da Guerra do Oriente Médio, Sim, tudo. tudo eu acompanho. E o senhor acompanha também, o senhor me falou que acompanha na Rádio Miriam aquele programa do domingo pela manhã, como é que é o nome do programa? Come no altri non gane altri, se gane ancora chi salte fora, e mi sono saltato fora, perché le domeniche mi vuoi ascoltare il programma, che è molto buono, che parla di Leandro e la altra della... Che ne è tanti che parla, che ne è la Ivete che parla anche, quella di Cavei Bianchi. Ecco, che la voce della mi piace tanto, tanto, è la meglio locutora che ho visto. Ah, que belo, Laura. Bom, para a gente terminar essa minha parte, eu queria agradecer por essa oportunidade, né? O José Teodoro também conversa com o senhor em seguida, mas, seu Dino, agradecer por essa oportunidade. E o que o senhor tem para dizer para quem está chegando em Farroupilha, para quem está em Farroupilha? Qual é que é a mensagem que o senhor deixa para a nossa comunidade de Farroupilha? A toda a população, eu vou deixar a seguinte mensagem. Sigam o pulsar do vosso coração e sigam adiante pela longa estrada difícil da vida e vão andando sempre.